No ano passado, a cidade do Rio de Janeiro lançou sua candidatura para sediar de braços abertos o Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo que acontecia exclusivamente na Europa. A disputa com outras cidades aqui do Brasil ainda está rolando, mas as oportunidades que sediar esse evento pode trazer para a cidade e para o estado é o que a gente vai conversar no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente. No programa de hoje, eu converso com o presidente da Invest Rio, Rodrigo Stallone. Oi, Rodrigo. Tudo bem, Geisa? Rodrigo, conta pra gente como é que a prefeitura está se envolvendo nessa atração desse grande evento do Web Summit e o que ele representa nessa agenda de retomada do desenvolvimento. A gente, aqui na Invest Rio, a gente está olhando para o setor de tecnologia como um setor muito importante para a retomada da economia. A gente sabe que a tecnologia ela consegue resolver grandes problemas em escala e com muita velocidade. Então, não estar discutindo esse tema no Rio de Janeiro é ficar para trás. E a gente está olhando para frente, para esse futuro que já chegou, né, na verdade. E trazer um evento como o Web Summit para cá tem tudo a ver com esse planejamento que existe não só dentro da Invest Rio, mas o próprio município olha para essa parte tecnológica com muito carinho, sabendo que é uma política perene, né, que vai ficar aí para até depois do governo. Então, trazer o Web Summit para cá, no fundo, é só a cereja do bolo de um planejamento muito maior que existe, da gente receber de braços abertos não só o evento, mas o setor de tecnologia como um todo. É muito interessante quando a gente fala dessa questão da promoção de um evento ou da atração de um evento para a agenda da cidade, porque isso começa anos antes, né? Justamente tem toda uma etapa de inscrição, de mobilização, que começou, na verdade, no ano passado, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da dimensão desse evento, porque talvez as pessoas não conheçam, não tenham tido notícia, mas eu me lembro de uma viagem de férias, por acaso eu estava em Portugal na época do acontecimento do Web Summit, e assim, como mobilizou, né, a cidade de Lisboa, tudo que a gente andava e respirava na cidade, tinha gente andando para lá e para cá, com um crachá do evento, o metrô estava lá marcadinha, setinha de para onde as pessoas tinham que ir. Então, assim, de fato, é um evento que posicionou, né, Portugal nessa questão da tecnologia. E o Rio tem essa vocação, né, já cantada em verso e prosa pela galera da tecnologia aqui, mas também precisa de outras ações ligadas a essa questão da construção da política de estímulo à fixação dessas empresas, startups, enfim, empresas de tecnologia aqui no estado, né, e na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho do Web Summit em si, né? O que atrai, o que é tão interessante e por que as pessoas deveriam estar ligadas nessa agenda e querendo colocar esse evento, de fato, no calendário. Claro. Geisa, acho que você mencionou uma coisa muito legal, assim, que você precisa de um ecossistema, né? E talvez há um ano atrás a gente recebeu de braços abertos o vice-presidente do Web Summit aqui, foi um evento com mais de 300 empreendedores ou pessoas ligadas ao setor de tecnologia, então isso foi muito legal, ele já ficou super bem impressionado com como o nosso ecossistema é rico. E foi o que você falou, assim, em Portugal, que sofreu muito com a crise de 2008, né, ele usou como política pública a atração de empresas de tecnologia. E o Web Summit serviu como um grande estopim para que esse planejamento se tornasse realidade. Então, se a gente pegar aqui os números do Web Summit, eles impressionam, né? Então, você tem uma cidade como Lisboa, que você mesmo disse, respira o Web Summit, né? Imagino, eu não tive a chance de ir, eu ia no ano passado, mas a pandemia não deixou, mas eu imagino que o trânsito deve ficar uma loucura naquela cidade, todo mundo falando sobre evento. E falando um pouco dos números, assim, o Web Summit ele leva 70 mil pessoas, né? Levou em 2019, antes da pandemia, 70 mil pessoas durante os 3 dias, então são apenas 3 dias. Ele leva mais de 2 mil jornalistas, o que é muito legal, principalmente uma cidade como o Rio de Janeiro, que é vitrine do Brasil. Na hora que a gente traz também
o jornalista lá de fora, a gente reforça ainda mais essa imagem. Ele é um evento que tem 19 palcos diferentes. Assim, eu não sei você, mas eu nunca fui para nenhum evento que tivesse 19 palcos diferentes e qualquer pessoa pode ver o que mais a interessa, né? Então, você vai desde palcos de fintech, health tech, AI, big data, o futuro da sociedade. E então, assim, tem muita coisa para ver. Ele tem um seu lado meio de entretenimento também, onde parece que os pitches acontecem num ringue de boxe. Então, aquela empresa que está disputando o dinheiro do investidor, ela faz em cima de um ringue de boxe para tentar conseguir esse capital. E aí, falando de investidor, ele é um evento que junta os principais nomes da tecnologia com os investidores. Esse é o grande objetivo do evento. Então, você tem também mais de 2.000 investidores que vão para esse evento, e você tem desde o que eu chamo dos investidores clássicos, que são Goldman Sachs, talvez um dos maiores bancos de investimentos do mundo, até o Andreessen Horowitz, que se consolidou como um dos maiores venture capitals aí do mundo. Então, ele junta todos esses players, todos esses stakeholders no mesmo lugar, e ele é um evento global, porque, segundo os números do próprio evento, 160 países, né, pessoas de países diferentes vão visitar o Web Summit durante o período. Então, não tem como você estar em Portugal e não sofrer um pouquinho com o Web Summit acontecendo aí do teu lado. Exatamente, e é realmente assim, é muito impressionante. Agora, falando sobre essa questão da disputa, né? O Rio de Janeiro ainda tem uma data aí em que esse grande anúncio vai acontecer, tem outras cidades no país disputando sediar o Web Summit. O que diferencia o Rio de Janeiro desses outros locais? Geisa, somos suspeitos para falar aqui, né? Somos dois cariocas, adoramos essa cidade, assim, o que diferencia o Rio de Janeiro é tudo. Acho que a gente vive numa daquelas cidades que é de dar inveja a qualquer um. A gente tem o privilégio de poder, durante a semana, né, de segunda a sexta, trabalhar, ralar, mas no final de semana a gente está numa das cidades turísticas mais bonitas do mundo. Então, isso é realmente assim, um privilégio morar no Rio de Janeiro. E, além disso, o Rio está acostumado a receber grandes eventos. Não só temos aqui o Maracanã, que sempre é final de alguma coisa, mas o próprio Parque Olímpico, né, que recebeu as Olimpíadas. A gente foi uma cidade olímpica também. Isso é algo para poucas cidades podem dizer que tem isso na história. Então, a gente tem uma malha hoteleira fantástica, a gente tem todo um sistema de logística fantástico, o COR, né, o Centro de Operações aqui do Rio, está mais do que acostumado a fazer esses grandes eventos e organizar a cidade para receber esses eventos. Você tem o Galeão, que é um aeroporto internacional também, que recebe voos do mundo todo. Então, assim, ela é uma cidade que tem tudo que você precisa para sediar um evento global, um evento desse porte e com toda a beleza que o cartão postal do Brasil tem a oferecer. Então, assim, não acho que tenha disputa, sinceramente, mas claro que a gente está aí batalhando pela concorrência. Porto Alegre eu sei que veio com muito forte também nessa disputa, mas sinceramente acho que vai dar Rio. Vamos torcer, mas também vamos trabalhar para isso, porque acho que uma das coisas principais é também falar sobre essa capacidade de receber, ainda numa situação que a gente vê que a pandemia vai impactar toda essa agenda de eventos. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Para ganhar essa disputa, o Rio de Janeiro precisa garantir a participação e a mobilização de várias instituições e empresas ligadas à tecnologia e à inovação. Rodrigo, como é que está sendo o trabalho da Invest Rio em mobilizar essas instituições? Quando o Eduardo entrou aqui para a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu já tinha esse projeto comigo, né? Eu já estava discutindo junto com esse ecossistema, essas pessoas que foram brilhantes em colocar o Rio de Janeiro aí como foco desse evento.
eu já estava discutindo com o vice-presidente lá do Web Summit de fazer no Rio de Janeiro. E aí, o que a gente percebeu é que, mais do que eventualmente garantir uma questão financeira ou do local, a gente precisava de um apoio institucional. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar uma carta do prefeito, né? Então a Invest Rio virou prefeito, pediu uma carta de apoio que ele fez, inclusive eu acho que foi assinado no dia 1º de janeiro, então um marco fantástico do primeiro dia dele assumindo novamente a cadeira de prefeito. E aí a gente, junto com o Web Summit, passou a olhar os outros detalhes, né? Então, não só o local, mas também a parte financeira que seria necessário para fazer um evento desse porte aqui no Rio de Janeiro. Então, um dos trabalhos da Invest, como uma agência de atração de investimentos, a gente tem contato com diversas empresas no Rio de Janeiro, tanto na cidade quanto no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente literalmente pegou o telefone e ligou para essas pessoas, ligamos para essas empresas que a gente acreditava que teriam interesse. E foi fantástico, assim, a resposta que a gente recebeu de todas elas foi: olha, queremos o evento, no Rio de Janeiro vai ser fantástico, a gente quer apoiar. Então, eu não posso, como eu prometi que seria confidencial para esses nossos apoiadores, afinal de contas, a gente ainda está numa concorrência aí com Porto Alegre, eu não posso abrir quem são hoje, mas a gente já tem os apoiadores e todo o apoio institucional que a gente precisa para trazer esse evento para cá. Então, essa parte também fizemos muito bem nosso dever de casa e estamos bem confiantes. Mas em relação a essa questão, por exemplo, de o Rio Convention, que é, na verdade, a instituição que trabalha para justamente disputar esses eventos internacionais e colocá-los na agenda da cidade, as universidades, quer dizer, tem também aí outros parceiros importantes para se mobilizar em torno desse tema. E aí a gente acredita também que o Fórum pode ajudar nesse processo, trazendo a informação aqui na TV Alerj, né, sobre essa disputa que o Rio está envolvido e querendo ganhar. E aí eu queria saber de você também, Rodrigo, que outras instituições são importantes assim de manifestarem um apoio e quem elas devem buscar? É a Invest Rio, que está mobilizando aí esses atores, né? Qual o contato para quem está assistindo, falar assim, eu também quero isso aqui, e poder também manifestar o seu apoio? Claro. Bom, primeiro, já convido todos aqui a conhecerem o site da Invest Rio, é muito fácil, www.invest.rio. Então, lá tem algumas informações, inclusive o contato, então manda um e-mail, fala com a gente vai ter o maior prazer em conversar. E, como você falou, Geisa, super importante que outras instituições, associações, federações apoiem. A gente tem alguns apoios também, inclusive financeiros, de algumas associações também que entraram, mas outros que têm interesse nesse evento, por exemplo, são de hotéis, os próprios aeroportos aqui também deram um apoio muito legal aqui para a gente conseguir mandar e mostrar a força do Rio de Janeiro. E foi o que você falou, assim, quanto mais melhor. Acho que o Web Summit ele tomou muito essa decisão baseado no ecossistema, então, e a gente sabe que tecnologia abraça vários setores e várias instituições e várias associações. Então, quanto mais melhor. Acho que é uma daquelas coisas que a dose pode ser alta aqui, que a gente vai sempre se beneficiar de ter um ecossistema coeso e junto e unido para trazer algo tão bacana para a cidade. Que isso é fundamental, né? Eu acho que quando a gente fala de um tema que pode unir tantas pessoas, garantir que todas elas se percebam como tendo uma atuação importante, né? Tendo colocado ali mais uma gotinha para que aconteça. Sem dúvida, Rodrigo, nessa questão da pandemia, todo mundo que ainda tinha alguma resistência à tecnologia passou a utilizá-la fortemente nas suas atividades diárias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que muda, né, dentro dessa perspectiva da realização do evento, levando em consideração que a gente vai estar aí já no ano que vem, com a perspectiva das pessoas já todas vacinadas, com a possibilidade de mobilização, mas vai ter um foco também nessa questão do evento híbrido. Geisa, sobre o evento ser híbrido, a gente nem entrou ainda nessa discussão. Para a gente acredita que
as pessoas, né, os secretários de saúde estão fazendo o trabalho deles e vacinando todo mundo. A gente vê que o mundo também está correndo atrás. Eu acho que vai ser um ano de correr atrás dessa vacina, de todo mundo estar vacinado, está todo mundo bem. Então, o evento hoje é 100% presencial. Claro que ao longo do período aqui poderá haver uma discussão de se um palco ou outro vai ser transmitido né, online, mas por enquanto a gente vai fazer tudo presencial, a gente quer se abraçar lá, a gente quer estar junto. E uma coisa importante também é sobre essa questão da tecnologia, né? Aí voltando, você falou do Web Summit como a cereja do bolo, mas o que está sendo também tratado como foco dentro do Invest Rio, nessa área de tecnologia da informação, em que o Rio tem uma potência, tem um reconhecimento de que tem uma força aqui, mas a gente vê também, assiste outros ecossistemas se consolidando fora desse eixo aqui, sudeste também, e que são importantes a gente observar, quer dizer, o que eles conseguiram fazer, o que falta aqui para a gente conseguir unir mais as pessoas e, de fato, apostar mais nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho das políticas e do que complementa também toda essa mobilização que o Web Summit só vem coroar. Perfeito. Geisa, eu sei que você sabe muito bem isso e que aquela fórmula mágica onde você tem a academia com os investidores, com os empreendedores, e o poder público dando esse apoio, é a fórmula que funcionou não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, se a gente olhar para isso, o que a gente hoje busca é uma troca mais dinâmica entre esses agentes, né, que transformam o ecossistema de inovação. Então, hoje no Rio de Janeiro, a gente, pelo menos na cidade, eu sei que o Léo Soares está fazendo algo muito parecido também no Estado, mas a gente está querendo aproximar esses stakeholders, né, esses agentes dentro desse ecossistema. Então, primeira coisa é entender que isso é uma realidade, que a gente precisa unir mais, a gente tem excelentes universidades de ponta, a gente exporta muito conhecimento, e eu acho que a ideia aqui é tentar fazer com que a gente continue exportando conhecimento, mas que a gente possa também se beneficiar muito dele dentro dessa troca. Então, diminuir um pouco esse raio onde você tem, talvez, a UFRJ num fundão de um lado, com o IMPA do outro, e uma distância muito grande entre as empresas e os próprios investidores dentro dessas dois pontos. Então, tentar consolidar, adensar um pouco esse mercado, isso é uma das coisas que a gente está buscando. E o projeto que a gente hoje faz é através do Porto Mara Valley. Afinal de contas, o Porto é uma região que ela tem história, mas ela é uma região nova, né? Eu acho que depois da PPP, a gente esperava um pouco que as grandes corporações fizessem os edifícios aqui, se mudassem para cá, mas não aconteceu por diversos motivos, a gente não precisa entrar aqui nessa seara, mas a verdade é que a gente hoje entra como Invest Rio com alguns parceiros para trazer uma identidade aqui para o Porto. E aí, debaixo desse guarda-chuva, vamos chamar assim, do Porto Mara Valley, como a gente está chamando, fazendo uma alusão ao Silicon Valley, a gente sabe que a gente precisa comunicar muito bem, né, esse movimento. Então, de novo, agradecer aqui a você e ao time aí da TV Alerj por permitir que a gente possa falar um pouquinho desse projeto aqui. A gente sabe também que existe uma demanda muito grande na parte de educação tecnológica, né, de programador e de designer e de redes sociais, né, de mídia e tudo mais, e que a gente também está tentando trazer algum player grande para cá. E aí, no final, saber que essas empresas, que são empresas de tecnologia, né, essas startups, esses famosos unicórnios, eles têm um tempo de maturação. Não é uma coisa, eu abro uma empresa hoje, amanhã eu já sou um unicórnio. Então, eles são muito rápidos, eles conseguem escalar muito rápido, mas se a gente pensar um pouco num conceito que um amigo meu me ensinou, pensa num conceito de safra, né? Então, o que a gente está plantando hoje para colher daqui a 5, 8, 10 anos? E é isso que a gente tem que pensar. Então, acho que o Porto Mara Valley vem um pouco com essa intenção de fazer uma safra de unicórnios no Rio de Janeiro. E vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
Foco está de volta com o presidente da Invest Rio, Rodrigo Stallone. Rodrigo, a gente estava falando exatamente das políticas públicas e da atuação do Invest Rio, do olhar para o Porto Maravilha, agora Porto Maravale, tentando fazer essa conexão aí com essa questão da tecnologia da informação, com as startups, atraindo também empresas e investidores para o mesmo espaço de interação. Em março, foi realizado um evento chamado Rio Metápolis, que justamente começou a levantar a discussão da construção de governança local, dividida por bairros, e pensando na possibilidade de a gente criar distritos de inovação que conectem empresas, academia e com os potenciais que a gente tem nos nossos bairros. Então, certamente, está dentro dessa projeção pensar numa governança para o Porto. Como é que vocês têm, como é que essa temática, né, do Rio Metápolis, da criação de distritos de inovação, se conecta com todo esse trabalho que vocês estão fazendo no Invest Rio e qual tem sido a participação e atuação de vocês também no estímulo à criação dessas governanças? Perfeito, Geisa. E uma pena que a gente não se encontrou, né, no Metápolis, porque você participou também, eu participei, foi um evento muito legal, organizado. E com relação a eu inclusive fiquei e falei um pouquinho, né? Na verdade, eu tive o privilégio de mediar o painel sobre distritos de inovação, então aprendi muito com o pessoal lá. Então, o que a gente tem visto hoje é que você precisa começar em algum lugar. Então, a gente resolveu começar no Porto Maravale, mas todas as lições que vierem da criação desse distrito de inovação aqui no Porto, ele pode ser transbordado para essas outras regiões. Então, o que acaba acontecendo é que a gente olha quando a gente olha para a inovação, a gente sabe de algumas coisas, né? A gente sabe que a gente precisa de muita liberdade, a inovação precisa de liberdade. Então, a gente precisa olhar para um sandbox regulatório, por exemplo. Inclusive, a gente tem uma subsecretária de Ambiente, de Negócio e Regulação aqui na Prefeitura que está pensando exatamente nisso. E olhar para esses distritos como lugares onde a gente vai conseguir resolver os problemas da cidade. Então, uma coisa que eu acho que é muito legal, que Tel Aviv e Israel, que para pensar um deserto, não tem nada lá, e eles resolvem problemas dificílimos, né, de resolver, que é, por exemplo, a parte da agricultura. Como é que você planta, como é que você tira alimento do deserto. Então, acho que uma das coisas que o distrito acaba fazendo é você olhar para os problemas da cidade não como problemas, mas como oportunidades. Afinal de contas, o empreendedor que é empreendedor, ele olha para as oportunidades e ele busca resolver aquilo, trazer a solução através de um problema, não através de uma solução. Se já tem a solução, não tem nada para ele fazer ali. Então, acho que os distritos também vão ajudar a cidade a olhar para cada canto dela, para cada problema que elas têm que resolver ali. E, no fundo, né, o grande desafio é justamente colocar todo mundo na mesma mesa, né? Pensar quais são os problemas comuns e que as instituições podem juntas resolver, do que ficar cada um tentando fazer a parte e que às vezes não é suficiente para que aquilo aconteça. No centro do Rio também está acontecendo, estimulado pela prefeitura, por outra secretaria, mas, enfim, toda essa discussão do centro da cidade, né, que a gente viu foi altamente impactado pela pandemia, e houve uma desconcentração, né? Quer dizer, as empresas se desligaram, começaram a atuar em home office, e a gente viu um esvaziamento assim, dos serviços demandados ali para aquela região. Também pensar a tecnologia como suporte para fazer isso acontecer é fundamental, né? A gente tem um sonho aqui de ver toda a mobilidade dentro dessa região sendo totalmente de graça, né? Então, imagina você poder sair lá do Santos Dumont e vir até a rodoviária de graça, fazendo essa troca, e aí atraindo moradia para cá, atraindo eventos para cá. Eu não me lembro com quem eu estava falando, mas o sonho dessa pessoa era: eu queria fechar Rio Branco para ter uma grande feira de qualquer coisa. E imagina você poder chegar no centro num domingo e pegar Rio Branco inteiro, que acho que são quase 3 quilômetros, né, de avenida, e você ter uma feira ali no centro da cidade. Então, o centro da cidade do Rio de Janeiro tem um potencial fantástico para isso. Acho que é um lugar que, de novo, a gente vive numa cidade de dar inveja a muita gente, e o centro da cidade do Rio de Janeiro não é diferente. Acho que tem muita coisa legal para a gente fazer.
Rodrigo, agora voltando ao nosso tema, o que nos trouxe até aqui do Web Summit, qual é a data em que eles vão anunciar finalmente que o Rio de Janeiro vai ganhar? Geisa, a gente tem aqui como objetivo, a partir do dia 15 de junho, já ter a cidade vencedora divulgada. Então, vamos ter que esperar um pouquinho até o dia 15 aqui para torcer, vamos cruzar os dedos, mas eu tenho certeza que não tem cidade melhor na América Latina para sediar um evento grandioso e global como o Web Summit, como o Rio de Janeiro tem. A gente tem tudo aqui para ser o melhor evento global deles aqui, para ser sincero. Para fincar agora, assim, para sempre aqui, né? Quer dizer, a expectativa desses eventos, quando eles saem, né, do local em que eles nasceram, é circular, é estar em outros lugares, mas a gente sabe que a sensação, né, o ter a experiência também ajuda a fixar eventos ou a inspirar a realização de outros semelhantes, enfim, que vão derivar desse grande evento. Então, é bem interessante a gente ficar aí de olho nessa contagem regressiva e também pensando formas de atuar, né, de agir. Você já falou do contato da Invest Rio, também para que mais pessoas possam reforçar aí esse grupo de instituições que vão dar suporte também quando esse evento acontecer. E a gente fez um programa recentemente, foi ao ar aqui na TV Alerj, sobre o evento mundial, o encontro, né, mundial de arquitetura, que foi adiado para agora, 2020, e que vai ser aí também um grande chamariz, experiência de estar no Rio de Janeiro, mesmo que ainda de forma virtual, né? Mas muito do trabalho que eles estão desenhando pode dar suporte, ajudar aí com a tecnologia, o que tiver que acontecer aqui nesses 3 dias que a gente está esperando que ocorram no ano que vem. Então, só para as considerações finais, Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho sobre essas conexões, né? Como o evento é uma coisa importante e que pode, sim, ajudar a consolidar a imagem e ajudar nessa retomada, que foi o tema inicial que a gente trouxe aqui no começo do programa. Perfeito. Geisa, primeiro eu vou te agradecer pelo convite mais uma vez, dizer que a Invest Rio está de braços abertos ao fórum, de braços abertos a outras empresas e outras pessoas que queiram entender melhor como que elas podem investir no Rio de Janeiro. Esse aqui é o nosso grande objetivo. E a ideia de trazer um evento como o Web Summit é um pouco para marcar essa posição global que o Rio de Janeiro sempre teve e pode continuar a ter no futuro. Então, quem quiser, quem precisar, a gente está aqui super aberto, então entra lá no www.invest.rio e fala com a gente, que a gente está aqui para gerar impacto econômico para a nossa cidade e para o nosso estado. Bem, infelizmente, o programa chegou ao fim. Obrigada, Rodrigo, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até agora. Lembrando que esse conteúdo também está disponível nas principais plataformas de áudio. É só você buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.